One bomb crashed through the Queen's drawing room, while others fell in the quadrangle. Within a few yards from where the King and Queen were sheltering, the Royal Chapel was struck. Em 4 de junho de 1940, os últimos navios britânicos se afastaram das praias de Dunkerque, deixando para trás 40 mil toneladas de equipamento militar e uma França derrotada. Em apenas 6 semanas, a Wehrmacht tinha conseguido a vitória mais espetacular da guerra moderna. Tinha destruído ou capturado um exército aliado de 132 divisões, com apenas 130 próprias, das quais 10 eram Panzer. Os soldados de Guderian, exaustos mas eufóricos, se debruçavam dos penhascos de Calais e observavam as costas brancas de Dover a apenas 34 quilômetros de distância. Pela primeira vez na história, a Alemanha nazista dominava toda a costa do Canal da Mancha. Agora só restava uma pergunta sem resposta. O que fazer com a ilha que se negava a render-se? Naquele mesmo mês, enquanto Hitler celebrava em Compiègne a humilhação da França, a situação militar britânica desafiava qualquer análise racional. Em terra, o país estava defendido pelos restos do corpo expedicionário britânico. 13 ou 14 divisões maltrapilhas, armadas principalmente com fuzis, porque todo o seu equipamento pesado tinha ficado abandonado na França. 15 divisões de infantaria com meia dotação, e ainda em instrução, uma divisão blindada canadense parcialmente equipada, e os voluntários de defesa local, logo rebatizados como Home Guard, que eram pouco mais que uma farsa valorosa. Em Dover, 3 canhões anticarro cobriam 8 quilômetros de costa. Um homem razoável teria concluído que seguir resistindo era, no melhor dos casos, inútil, e, no pior, o prelúdio de uma tragédia espantosa. Esse homem razoável existia e se sentava no gabinete de guerra. Chamava-se Lord Halifax. Era ministro de Assuntos Exteriores e tinha estado a ponto de ser primeiro-ministro apenas um mês antes. Em 9 de maio, quando Neville Chamberlain se reuniu com os líderes trabalhistas Clement Attlee e Arthur Greenwood, após o desastroso debate parlamentar sobre a Noruega, tudo apontava a que o sucessor seria Halifax. O próprio rei o preferia. Halifax, contudo, alegou as dificuldades de governar desde a Câmara dos Lordes. Disse que a ideia de ser primeiro-ministro lhe produzia dor de estômago e, na tarde em que se decidiu a questão, foi ao dentista. Na manhã seguinte, em 10 de maio, os alemães lançaram seu assalto contra a Holanda e Bélgica. Naquela noite, o rei mandou chamar Winston Churchill. Halifax não era um traidor nem um simpatizante nazista. Era um patriota, um humanista e um político profissional que acreditava que seu trabalho consistia em servir os interesses de seu país e que sabia reconhecer uma causa perdida quando havia. Sua posição tinha séculos de tradição diplomática britânica por trás. A política de Londres para a Europa sempre tinha consistido em manter o equilíbrio de poder, em impedir que nenhuma potência continental dominasse o conjunto. Agora essa política carecia de sentido, simplesmente porque os alemães já tinham ganhado. A Grã-Bretanha tinha ido à guerra por uma garantia à Polônia que já não podia cumprir. Não tinha exército na Europa. Possuía uma força de bombardeio fraca e, embora a Royal Navy dominasse os oceanos, era uma arma inútil contra um inimigo continental. Londres, o maior alvo terrestre do mundo, ficava aberto à destruição desde o ar. Em 20 de maio, o mesmo dia em que os carros de Guderian chegaram ao canal e cortaram o corpo expedicionário, Halifax se reuniu em segredo com um empresário sueco chamado Dalerus e lhe pediu que contatasse Göring para iniciar negociações. Em 26 de maio, no gabinete de guerra, informou que o embaixador italiano tinha insinuado que Mussolini estaria disposto a propor uma conferência. Churchill replicou que a segurança e a independência não podiam alcançar-se sob domínio alemão da Europa. Halifax argumentou que qualquer acordo que cumprisse certas condições fundamentais seria preferível a arriscar-se a 2 ou 3 meses de ataques aéreos. Em 27 de maio, ameaçou com demitir-se. Churchill o levou ao jardim, desfeito em desculpas, até que o profissionalismo do ministro venceu sua aberração emocional momentânea. Em 28 de maio, com a notícia de que o rei Leopoldo da Bélgica tinha ordenado o cessar-fogo, deixando um espaço de 30 quilômetros entre o flanco esquerdo do exército britânico em retirada e o mar, Churchill convocou um grupo mais amplo de ministros.
Ali, após eludir habilmente os argumentos racionais alegando que as condições oferecidas converteriam a Grã-Bretanha em um estado escravo, chegou ao seu verdadeiro tema. Qualquer parlamento com o inimigo era imoral. E lhes disse na cara que estava convencido de que todos eles se levantariam e o arrancariam de seu posto se por um momento contemplasse a rendição. Que se aquela longa história insular ia terminar, que terminasse só quando cada um deles jazesse afogando-se em seu próprio sangue sobre o chão. Hugh Dalton, ministro trabalhista de Guerra Econômica, escreveu que ele tinha estado magnífico. Naquela tarde, às 7, o gabinete de guerra se alinhou em bloco atrás de seu primeiro-ministro. Desde então, Halifax esteve em retirada. Esta é a chave que explica por que a Batalha da Inglaterra chegou a produzir-se. Foi uma coisa que esteve muito perto de não ocorrer. Deveu-se a um só homem, que lhe deu nome antes mesmo de que começasse. Em 18 de junho, no 125º aniversário de Waterloo, Churchill disse aos comuns que o general Weygand chamava a Batalha da França tinha terminado e que esperava que a Batalha da Inglaterra estivesse a ponto de começar, que dela dependia a sobrevivência da civilização cristã, que Hitler sabia que teria que quebrá-los naquela ilha ou perder a guerra. Não havia nenhuma evidência de que a nação britânica não teria seguido a Halifax se este tivesse feito a paz com Hitler. Churchill convenceu ao mundo de que a batalha era inevitável e logo se assegurou de que se travasse. Do outro lado do canal, Hitler não entendia nada. Em 13 de julho, reunido com o marechal de campo von Brauchitsch e o general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, se alongou sobre grande estratégia. Não desejava infligir uma derrota militar à Grã-Bretanha, porque isso significaria o fim de seu império, e isso não beneficiaria a Alemanha senão ao Japão e aos Estados Unidos. Estava desconcertado pela ausência de propostas de paz britânicas e concluiu que devia dever-se a que Londres depositava suas esperanças na Rússia. Já em 30 de junho, o secretário de Estado do Ministério de Exteriores, Ernst von Weizsäcker, tinha dito a Halder que a atenção do Führer estava firmemente dirigida para o leste e que a Inglaterra provavelmente precisaria de uma demonstração adicional de poder militar antes de entrar em razão. Em 4 de julho, Halder, temeroso de ver-se surpreendido por uma súbita exigência de planos, encarregou ao general Marx que reunisse as primeiras ideias sobre como atacar a União Soviética. De modo que a campanha aérea contra a Inglaterra nasceu de uma indecisão estratégica. Em 16 de julho, Hitler emitiu a diretiva número 16. Como a Inglaterra, apesar do desesperado de sua situação militar, se mostrava até então pouco disposta a chegar a um compromisso, tinha decidido preparar, e se fosse necessário, executar uma invasão. O objetivo era eliminar a Grã-Bretanha como base, desde a qual pudesse travar-se a guerra contra a Alemanha. A operação recebeu um nome novo: Seelöwe, Leão Marinho. As preparações deviam estar prontas em meados de agosto e incluíam o debilitamento moral e físico da RAF até ao ponto de que não pudesse oferecer séria oposição ao desembarque. Tudo, absolutamente tudo, dependia de uma condição prévia: a superioridade aérea. Sem ela, a Kriegsmarine não podia proteger um comboio de barcaças fluviais do Reno, rebocadas de 2 em 2 por rebocadores a 3 nós. Barcaças que sossobrariam com qualquer coisa superior a uma marolinha de força 2, frente a uma Royal Navy que só em águas metropolitanas contava com 5 encouraçados, um porta-aviões, 10 cruzadores e 57 destroyers. A Marinha Alemã, em julho de 1940, tinha perdido já um encouraçado de bolso, 3 cruzadores e 10 destroyers. Seus 2 encouraçados seguiam em armamento. Seus 2 cruzadores de batalha estavam torpedeados e em reparação, e seus 2 encouraçados de bolso restantes também estavam em dique seco. Restavam-lhe um cruzador pesado, 3 ligeiros e 9 destroyers. O almirante Raeder tinha escrito ao estourar a guerra que sua frota era tão inferior em número e força à britânica que, inclusive a plena potência, não podia fazer mais que demonstrar que sabia morrer com galhardia.
e em 31 de julho, no Berghof, informou a Hitler de que a conversão das barcaças não estaria pronta até 15 de setembro e que os únicos dias em que podia contemplar-se um desembarque em 1940 eram de 22 a 26 de setembro, quando o tempo costumava ser mau. O exército esperava acontecimentos. A Marinha esperava que a Luftwaffe fracassasse, e a Luftwaffe ficou sozinha com a tarefa. Em 1º de agosto, Hitler emitiu a diretiva número 17. Ordenava à Luftwaffe vencer a Força Aérea Britânica com todos os meios à sua disposição e no menor tempo possível. Os objetivos eram as unidades de voo, sua organização terrestre e seu aparato de observação, e as indústrias aeronáutica e de rádio. O assalto aéreo devia lançar-se em 5 de agosto ou tão pronto quanto o tempo o permitisse. Esse era o homem ao qual tocava executá-lo, Hermann Göring, comandante-em-chefe da Luftwaffe e sucessor designado de Hitler. Göring compreendia pouco e lhe importavam menos as questões que deveriam ter lhe preocupado: a logística e o fornecimento, o equipamento e o adestramento, o uso da tecnologia, a estratégia e a tática. Não se esforçava muito por analisar o que ocorria e às vezes parecia não importar-lhe. Tinha demasiados assuntos entre mãos como para dedicar-se plenamente a dirigir sua força aérea. Dirigia o Ministério do Ar sobre a base de dividir e vencer, e não fez nada por melhorar as relações ruinosas que Erhard Milch, Hans Jeschonek e Ernst Udet mantinham entre si e com ele. A Luftwaffe não a dirigia uma equipe, senão um conjunto de indivíduos isolados que tinham que velar por si mesmos e que, em todo caso, procuravam não cooperar. Em frente havia um homem de temperamento exatamente oposto. Hugh Dowding, comandante-em-chefe do Fighter Command, desde 1936, apelidado Stuffy, o rançoso, era tudo o que Göring não era. Um técnico obsessivo, pouco político, sem charme pessoal, desconfortável com seus superiores do Ministério do Ar, que levava 4 anos construindo metodicamente algo que ninguém mais no mundo tinha. Os alemães se aprestavam a fazer algo que jamais se tinha tentado, e se enfrentavam a homens que tinham passado a maior parte de suas carreiras trabalhando precisamente em como derrotar um ataque de uma força aérea inimiga. As cifras, se olhassem desde Berlim, eram cômodas. O coronel Joseph Beppo Schmid, chefe de inteligência da Luftwaffe, o mesmo que tinha qualificado a Grã-Bretanha como o inimigo mais perigoso, calculava que os britânicos dispunham de uns 675 caças operativos. Göring, na conferência de Haia de 1º de agosto, afirmou que como máximo tinham entre 400 e 500. A Luftwaffe contava com uns 725 caças monomotores. Mas havia uma aritmética que quase ninguém no alto comando alemão se incomodou em fazer e que planteava a única pergunta que importava: podia realmente a Luftwaffe destruir a RAF? O dia em que a Luftwaffe invadiu os céus britânicos. A resposta começou a ser escrita sobre a água. Em 22 de junho, o dia da rendição francesa, Hitler proibiu a Luftwaffe de sobrevoar o espaço aéreo britânico para não provocar Londres, enquanto esperava uma oferta de paz. Göring, contudo, ordenou às suas unidades atacar a RAF onde quer que a encontrassem, incluindo o canal, mas sem cruzá-lo. Foi uma decisão de compromisso e, por acidente, definiu a primeira fase da batalha. A proibição de voar sobre a Inglaterra não se levantou até 25 de julho. Durante mais de um mês, portanto, a Luftwaffe só pôde fazer uma coisa: lutar sobre o mar. Kesselring e Sperle já tinham começado a atacar comboios britânicos, sem esperar ordens claras. Em 11 de julho, sancionaram-se oficialmente os ataques preliminares contra a navegação no canal. Aquilo era a Kanalkampf, a Batalha do Canal, e tinha uma lógica mais profunda. Os comboios costeiros que atravessavam o Estreito de Dover eram um objetivo que os britânicos teriam que defender. Atacá-los obrigaria os caças da RAF a subir, e uma vez acima seriam derrubados. Toda a doutrina alemã descansava sobre essa premissa, que se os caças britânicos aceitassem combate, morreriam. As forças encarregadas de demonstrá-lo estavam organizadas em 3 frotas aéreas implantadas num arco que ia desde a Noruega até a Bretanha. A Luftflotte,
2. A maior cobria o nordeste da França, Bélgica e Holanda, e desde ela se atacaria Kent, o estuário do Tâmisa e Londres. Mandava a Albert Kesselring, nascido em 1885, filho de um acadêmico e descendente de uma das famílias mais antigas da Baviera. Tinha se incorporado ao exército em 1904 e serviu na França durante a Grande Guerra, distinguindo-se por sua serenidade. Em 1933, foi escolhido para dirigir o escritório administrativo da Luftwaffe clandestina e aprendeu a voar aos 48 anos. Ao estourar a guerra, obteve o comando da Luftflotte 1 na Polônia. Sua nomeação para a Luftflotte 2 em 1940 foi acidental. Kesselring era um dos melhores comandos de campanha da Alemanha. Seus superiores destacavam sua capacidade intelectual, seu firme domínio da tática e sua habilidade para inspirar os subordinados. Ganhou o apelido de Der Lächelnde Albert, Alberto o Sorridente. Mas seguia sendo um soldado mais que um aviador. O que agora se lhe pedia não tinha feito ninguém nunca. A Luftflotte 3, implantada no norte e noroeste da França e responsável pelo sul e sudoeste da Inglaterra, mandava a Hugo Sperle, suábio, um ano mais velho que Kesselring e com muito menos sorriso. Sperle era o único aviador profissional a longo prazo dos três, piloto na Grande Guerra e primeiro chefe operativo da Legião Condor. A Luftflotte 5, com base na Noruega, só entraria em ação de forma efetiva um único dia. Dentro dessas frotas, operava uma figura que merece atenção própria: o general Wolfram von Richthofen, primo do Barão Vermelho. Richthofen era o especialista alemão em apoio aéreo próximo, o homem que tinha aperfeiçoado a coordenação entre bombardeiro em picada e coluna blindada. Sua recomendação para a campanha contra a Inglaterra foi empregar seus Stukas contra as instalações terrestres da RAF. Era, provavelmente, a proposta mais sensata que se fez. Também era a que pior ia envelhecer. Os aparelhos que executariam tudo aquilo determinaram a batalha mais do que nenhum dos planejadores admitiu. O Messerschmitt Bf 109 era um caça excelente, provavelmente o melhor do mundo no verão de 1940, mas tinha sido concebido como interceptador de defesa de ponto, não como escolta de longo alcance. Desde os aeródromos do Paço de Calais, podia chegar a Londres e permanecer sobre a cidade uns 10 minutos antes de ter que virar para casa. Esse detalhe, uma questão de litros de gasolina, ia definir a geografia completa da campanha. O Bf-110 Zerstorer, o destruidor bimotor, era a menina dos olhos de Göring. Rápido, de longo alcance, fortemente armado. No papel resolvia o problema do alcance. No ar resultou que não podia girar com um Spitfire nem com um Hurricane, e quando o atacavam, sua única defesa era formar círculos defensivos. O caça pesado, que devia escoltar os bombardeiros, acabaria precisando de escolta de caças ligeiros. O Junkers Ju-87 Stuka era o símbolo do terror da Blitzkrieg e um bombardeiro de precisão notável, mas era lento e, na saída da picada, praticamente indefeso. Só funcionava onde o inimigo já não tinha caças. Sobre a Inglaterra, o inimigo sim os tinha. Os bombardeiros médios formavam o resto. O Heinkel Re-111, robusto mas lento. O Dornier, do 17, rápido mas com menor capacidade de carga. E o Junkers Ju-88, o mais moderno e versátil, capaz de bombardear em picada. Nenhum deles era um bombardeiro estratégico. A Luftwaffe tinha se construído como força aérea tática, um braço do exército, e agora se lhe pedia que ganhasse uma campanha estratégica por si só. Em 14 de julho, um domingo à tarde, um jovem repórter da BBC, chamado Charles Gardner, chegou com uma furgoneta de gravação aos penhascos sobre Dover. Um pequeno comboio navegava pelo estreito. Enquanto seu engenheiro montava o microfone, Gardner viu silhuetas de aviões sobre os barcos. O que retransmitiu durante os minutos seguintes foi a primeira crônica de testemunha presencial da Batalha da Inglaterra. Bombardeiros em picada alemães caindo sobre o comboio, um Stuka se espatifando contra o mar,
um homem descendo de paraquedas, caças perseguindo-se sobre o canal. A gravação se emitiu sem editar umas 4 horas depois. Nunca antes o público geral tinha ouvido o relato ao vivo de um combate militar, com o som das bombas e das metralhadoras de fundo. Causou sensação. As colunas de cartas do The Times se encheram com protestos contra o espírito daquela crônica. O interessante é que Gardner mal entendeu o que via. O ataque levaram-no a cabo Stukas, escoltados por Bf-109. Foram interceptados por Hurricanes e Spitfires de vários esquadrões. O Stuka que afundou pilotava-o um oficial alemão que não sobreviveu. O homem do paraquedas era um piloto britânico derrubado, recolhido com queimaduras gravíssimas e morto no dia seguinte. Gardner conectou fatos que não guardavam relação. Se algo demonstra sua transmissão é até que ponto o combate aéreo resultava confuso, inclusive para quem o observava com calma desde o chão. Multiplique-se essa confusão pela velocidade do combate e se compreenderá por que as cifras de derrubadas de ambos bandos seriam um exercício de ficção sincera. Naquela mesma noite, Churchill falou à nação e evocou uma fortaleza insular cingida pelos mares, onde reinava a armada, e protegida desde acima pela destreza de seus aviadores. Todos acabavam de ouvir o certo que era. No dia seguinte, Dowding escreveu-lhe para dizer quão profundamente tinha lhe comovido. Gardner tinha feito ver aos britânicos que o inimigo estava às portas. Churchill tinha-lhes dito que não iam entrar. A Dowding tocava manter a porta fechada. A Kanalkampf ensinou aos alemães coisas que não souberam interpretar. Theo Osterkamp, o veterano mais respeitado da aviação de caça alemã, mandava a primeira unidade de caça a chegar à costa do canal. Na conferência de Haia de 1º de agosto, atreveu-se a contradizer a Göring. Disse que as interceptações de rádio tinham identificado unidades britânicas ativas e estimou sua força entre 500 e 700 caças, em aumento, com os Spitfires cada vez mais presentes. Göring interrompeu-o furiosamente. Aquilo era uma tolice. A inteligência era excelente. O Spitfire era inferior ao Bf-109 e os britânicos eram demasiado covardes para subir a lutar. Osterkamp corrigiu-o. A RAF tinha ordens de evitar os combates puros de caça contra caça. Não eram tão estúpidos como para desgastar-se numa atrição inútil. Göring replicou que vinha a ser o mesmo e passou à questão das cifras. Quando ficou claro que os bombardeiros e caças disponíveis eram muito menos dos anunciados, disse que Göring se sentou comovido e murmurou: "É esta minha Luftwaffe." Era a reação de um homem que recordava as cifras propagandísticas de pré-guerra e não tinha nem ideia do impacto da atrição sofrida em campanhas anteriores. E, contudo, nenhuma dessas discussões tocou o que realmente importava, porque os alemães ignoravam sua existência. Não entendiam por que os caças britânicos apareciam sempre no lugar adequado. A resposta estava numa cadeia de torres ao longo da costa. Chainholme era uma rede de estações de radar de longo alcance, capaz de detectar formações que se aproximavam a mais de 100 quilômetros de distância. Complementava-se com Chainholme Low para aviões que voassem baixo. O radar tinha um defeito fundamental: só olhava para o mar. Uma vez que os alemães cruzavam a costa, desapareciam das telas. Aí entrava o Royal Observer Corps, 30.000 voluntários em mais de 1.000 postos de observação repartidos por toda a Inglaterra, que seguiam visual e acusticamente cada formação desde o momento em que penetrava a terra adentro. Era uma tecnologia do século XIX ligada a uma do século XX e funcionava. Mas nem o radar nem os observadores eram o sistema. O sistema era o que se fazia com essa informação. Todos os informes fluíam até a sala de filtragem do quartel-general do Fighter Command, em Bentley Priory, onde se depuravam e se convertiam num único quadro coerente da situação aérea. Esse quadro se distribuía simultaneamente para baixo, aos quartéis generais de grupo e de setor, onde os controladores decidiam que esquadrões decolavam e os guiavam por rádio até o ponto de interceptação.
O sistema Dowding era a primeira rede integrada de comando e controle da história. O primeiro mecanismo capaz de converter informação em decisão e decisão em aviões no lugar correto em questão de minutos. Suas consequências eram demolidoras. A primeira, a surpresa era impossível. A segunda, e mais importante, Dowding não precisava manter patrulhas permanentes no ar. Podia deixar seus esquadrões em terra com os pilotos descansando e lançá-los só quando houvesse algo a interceptar. Isso multiplicava efetivamente sua força. A terceira, a iniciativa tática pertencia aos britânicos. Eles decidiam que incursões combater e com quantos aviões. O homem que traduzia tudo aquilo em decisões diárias era Keith Park, neozelandês, veterano da Grande Guerra e comandante do 11 Group, o que cobria Londres e o Sudeste. Park pilotava seu próprio Hurricane para visitar suas estações. Seu método era característico e contra-intuitivo: enviar esquadrões individuais, escalonadamente contra as formações alemãs, em vez de reunir grandes forças. A razão era aritmética. Reunir uma asa levava tempo, e o tempo era o único que não tinha. Os alemães bombardeariam antes de que a formação estivesse pronta. Um esquadrão que chegava a tempo valia mais que 3 que chegavam tarde. Em 12 de agosto demonstrou-se na prática, quando Sperling enviou Ju-88 contra Portsmouth e a ilha de Wight, com forte escolta de Bf-110 e Bf-109. Os caças alemães ficaram esperando enquanto Park lançava esquadrões sucessivos contra os bombardeiros. O grupo de bombardeiros sofreu perdas significativas. Park estava metendo uma cunha entre os comandos de caça e os de bombardeio alemães, apresentando-lhes uma escolha brutal: aceitar perdas contínuas entre os bombardeiros ou encadear mais caças a eles em escolta fechada. A única solução era fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e para isso faziam falta muitíssimos mais caças dos que tinham. Naquele mesmo 12 de agosto, os alemães fizeram a única coisa verdadeiramente inteligente de toda a campanha. Um grupo de uns 20 aparelhos decolou rumo a Dover. Era a Erprobungsgruppe 210, criada para desenvolver técnicas de lançamento de bombas com alta precisão desde baixa altitude. Constava de Bf-110 e Bf-109, e suas tripulações deviam atuar como caças depois de soltar a carga. Mandava-a o Hauptmann Walter Rubensdörfer, veterano da Espanha, homem ousado e entregue. O radar de Rye captou-os. Pela sua velocidade eram claramente caças. Atribuíram-lhes um X, não identificados. Justo antes de tocar costa, viraram ao oeste e se dividiram em grupos. Um atacou Dover, outro Pevensey cortando cabos elétricos, outro Rye, e o quarto descarregou sua carga em Dunkirk, a oeste de Canterbury. Todos aterrissaram sem ter visto um só caça britânico. Em uns minutos tinha-se aberto um buraco na cobertura de Chainholm. Naquela tarde, Ju-88 atacaram a estação de Ventnor. Ventnor ficou fora de combate 3 dias, não por danos nas torres, senão pelo corte do fornecimento elétrico. Enquanto se reparava, os britânicos emitiram sinais fictícios para enganar a Luftwaffe. A execução tinha sido brilhante. Rye voltou ao ar ao meio-dia, as outras estações em poucas horas, e os alemães não voltaram. O esforço dedicado a cegar o Fighter Command foi morno, em parte porque alguns queriam que os britânicos soubessem que vinham para forçar um grande combate. Seus aviadores sabiam que os observava o olho maligno daqueles sinais invisíveis desde que decolavam da França. Não havia missões fáceis sobre a Inglaterra. Tinham encontrado a única alavanca capaz de mover a batalha, e a soltaram. Esgotamento mortal, a RAF contra as cordas. O 13 de agosto era o dia da águia, Adlertag. Göring queria 3 dias de bom tempo, e a tarde do 12 parecia que os teria. Nas primeiras horas da madrugada, a reconnaissance meteorológica informou de espessa nebulosidade formando-se sobre o canal, e Göring, que não queria que seu grande dia começasse pela metade, adiou as operações até a tarde. O resultado foi um desastre de manual, produto de 2 causas clássicas: o tempo e as comunicações.
O honra de mandar a primeira missão daquele dia histórico correspondia ao Oberst Johannes Fink, Geschwader Commodore do KG-2, cujos Dorniers decolaram entre as 4h50 e as 5h10 para reunir-se com sua escolta sobre o canal. Os Bf-110 do ZG-26, mandados pelo famoso piloto de uma só perna, o veterano Oberstleutnant Joachim Huth. O Estado-Maior da Luftflotte 2 estava sinalizando freneticamente a anulação a todas as unidades, mas por alguma razão não chegou aos Gruppen 2 e 3 de Fink. Sim, chegou a Huth, e como as rádios do ZG-26 estavam sintonizadas numa frequência distinta das dos bombardeiros, Huth não podia falar com Fink. Desconcertado, pôs-se a fazer acrobacias diante do Dornier de Fink para que desse meia volta. Fink pensou que estava presumindo. Logo, os escoltas desapareceram. Fink seguiu adiante, contornando a costa norte de Kent para Sheerness e o aeródromo de Eastchurch, sabendo que o voo de volta o levaria pelo coração do 11 Group. Foi um ato valente e contrário às ordens que o próprio Kesselring tinha emitido em 4 de agosto, segundo as quais os bombardeiros deviam abortar se a escolta não aparecesse. Provavelmente continuou, porque levava alguns Bf-109 do 3º Staffel da Erprobungsgruppe 210, cujas rádios usavam cristais distintos e tampouco receberam a anulação. Deveria ter sido um massacre. Não o foi, porque o Fighter Command também cometeu seus próprios erros. Os operadores de radar não viram os Dorniers. O Observer Corps entreviu-os mal entre a nebulosidade baixa e calculou mal seu rumo e seu tamanho. De 5 esquadrões lançados, só o 74 interceptou. Perderam-se 5 Dorniers, e ambos objetivos foram bombardeados. Ao aterrissar, Fink estava furioso. Soltou tal rajada telefônica que Alberto, o Sorridente, teve que ir em pessoa a seu aeródromo acalmá-lo. E contudo informou de êxito. Tinham destruído 10 Spitfires em terra e arrasado o aeródromo de Eastchurch. Tinham destruído um e tinham tido sorte de consegui-lo. Pertencia ao Esquadrão 266, que se tinha trasladado a Tangmere desde o 12 Group no dia 9 e usava Eastchurch temporariamente para patrulhas de proteção de comboios. O informe de Spitfires em terra deu credibilidade à crença alemã de que Eastchurch era uma estação de caça. Na realidade, usava-a o Coastal Command. O sacrifício do KG-2 não aportou absolutamente nada à batalha contra o Fighter Command, e a Luftwaffe atacaria Eastchurch outras 7 vezes entre o Dia da Águia e a primeira semana de setembro, sempre bem espaçadas, deixando à estação tempo de sobra para reparar os danos e preparar-se para a seguinte. A ordem de adiamento não chegou em absoluto à Luftflotte 3. 20 Ju 88 do 1º/KG 54 decolaram para atacar Farnborough e 18 mais do 2º/KG 54 para atacar Odiham. 88 Stukas do STG 77 saíram para Portland e voltaram por nebulosidade. Os JU-88 seguiram adiante e experimentaram o que os registros operativos da Luftflotte 3 descrevem como defesas de caça fortes e tenazes desde a costa até o objetivo e meio canal de regresso. 4 J-88 e 1 Bf-109 foram derrubados. Nada menos que 11 J-88 sofreram danos. Os escoltas reclamaram 6 caças da RAF e os bombardeiros 14. Na realidade, dos 20 reclamados, as perdas britânicas foram 3 aparelhos e 3 pilotos feridos. Quando por fim se deu luz verde oficial à Águia às 14 horas, o tempo seguia sendo tão mau que resultava impossível bombardear a maioria dos objetivos. O STG-1 não encontrou Wormwell e o STG-2 renunciou a Yeovil, assim que ambos se desabafaram sobre Portland. O primeiro LG-1 abandonou seu intento de alcançar Boscombe Down e bombardeou Southampton. Um aparelho do terceiro, LG-1 soltou suas bombas perto da importante estação de setor de Middle Wallop por erro. O resto acertou na velha pista de grama de Andover, que se tinha usado para bombardeiros e a qual já ninguém prestava atenção. Um Staffel de Stukas do 2º STG-2 foi massacrado pelo Esquadrão 609, enquanto seus escoltas andavam enredados com outros caças mais acima. 6 de 9 derrubados.
Assim terminou o dia concebido para ser o princípio do fim do Fighter Command. Embora os ataques tivessem saído brilhantemente, teriam feito pouco dano. De todos os objetivos, só Middle Wallop era uma estação de caça, e seus atacantes falharam por completo. Mas a Luftwaffe informou de 84 caças da RAF destruídos, muitos deles em terra frente a 47 próprios. O Fighter Command tinha perdido 13 aparelhos em combate e 1 em terra. Todos os pilotos menos 3 sobreviveram. Em Downing Street, o primeiro informe falava de 78 aviões alemães derrubados pela perda de 3 pilotos. John Colville qualificou-o de resultado assombroso, que certamente o teria sido. Essa foi a tônica de agosto. A Luftwaffe lançou-se contra os aeródromos, convencida de que estava estrangulando a RAF, e o que realmente fazia era outra coisa. Kesselring perseguia 2 objetivos conscientes: obrigar os britânicos a subir a lutar ou ser destruídos em terra e inutilizar suas bases. Estava fazendo sem saber uma terceira coisa muito mais importante: atacar o sistema de comando e controle representado pelas salas de operações das estações de setor. Kesselring não tinha nem ideia de que essas salas existissem. Daí a dispersão. Tomando o número de incursões como guia aproximado, a Luftwaffe desperdiçou 1/3 de seu esforço em objetivos que não pertenciam ao Fighter Command. Só 40% das incursões se dirigiram contra estações de setor, e o grosso dessas não começou até finais de agosto. Não foi por ignorância absoluta. Beppo Schmid tinha elaborado fazia tempo uma ordem de batalha completa do Fighter Command a 1º de janeiro de 1940, detalhando onde estava cada esquadrão. O problema era a falta de uma estratégia clara. Não foi até a conferência de 19 de agosto quando todos coincidiram por fim em que era o Fighter Command o que importava, e o fato de que, na prática, o que ditava a seleção de objetivos eram os informes dos voos de reconhecimento diários. Se informavam de aviões em terra, e desde as alturas às que operavam nem sempre era fácil distinguir se eram caças ou outra coisa. O aeródromo era atacado. As decisões concretas foram oportunistas até o absurdo. A presença do 266 em Eastchurch, no dia 13, levou aos alemães a fixarem-se nele. Concentraram-se em Manston e não em Hawking, porque o terreno ao redor de Manston é plano, enquanto que Hawking está protegido por colinas baixas. Não houve nenhuma boa razão para concentrar-se em Biggin Hill em lugar de em Kenley. Os informes posteriores à incursão de 18 de agosto parecem ter convencido-os de que Kenley estava liquidado, assim que só voltaram uma vez mais, e as fotografias aéreas de Kenley depois do 18 teriam mostrado com efeito todos os edifícios destroçados ou destruídos. Biggin Hill teve a honra de converter-se no aeródromo mais bombardeado da RAF, com 11 incursões, todas menos uma no espaço de uma semana, durante a qual só o deixaram tranquilo um dia. A Batalha de Biggin Hill mostrou a Luftwaffe em sua versão mais decidida. E ainda assim não funcionou. O efeito mais óbvio dos ataques era a cratera nas pistas, e as crateras se reenchiam normalmente em questão de horas. Dowding observou que os danos às superfícies dos aeródromos não eram uma dificuldade importante, sobretudo tendo em conta a quantidade de terrenos de aterrissagem disponíveis. Todos os ataques destruíam edifícios, mas isso produzia mais incômodo que outra coisa. O pessoal se alojava nas imediações e o equipamento perdido se substituía, e as reparações, a manutenção e o reabastecimento se faziam no perímetro. O perigo principal eram as bombas sem explodir e as de ação retardada. A Luftwaffe, sobretudo em ataques a baixa cota, errava com frequência o ajuste das espoletas, e esses erros resultavam às vezes um problema maior para os defensores do que se tivessem funcionado. A presença de um grande número de bombas ativas sem sinalizar em Manston foi um fator de peso na decisão da RAF de abandoná-lo. Menos de 20 caças foram destruídos em terra em todo o período. Só 4 Hurricanes se perderam em Kenley. Um punhado se deram de baixa em Biggin Hill e em Hornchurch. Na Polônia e na França, a Luftwaffe estava acostumada a encontrar filas de aviões estacionados junto às pistas. A política da RAF de dispersar os aparelhos pelo perímetro e protegê-los com os simples mas eficazes abrigos em forma de E
que Dowding tinha ordenado construir em 1938 significava que, embora os aviões estivessem em terra, fazia falta um impacto direto para destruir cada máquina. Os dias felizes de conseguir superioridade aérea em umas horas não voltariam até junho de 1941, quando os russos lhes ofereceriam filas ainda mais longas de aviões alinhados como num campo de tiro. As baixas humanas em terra também foram surpreendentemente escassas. A incursão de Kenly custou 9 mortos. Os 39 mortos em Biggin Hill no dia 30 foram o pior incidente isolado e também o mais desafortunado. Tudo dependia das pessoas que mantinham as coisas em marcha, e isso exigia coragem. Sinalizar bombas sem explodir com bandeirinhas era uma tarefa vital e extremamente perigosa. Após a primeira incursão sobre Biggin Hill no dia 18, a sargento Elizabeth Mortimer seguiu fazendo-o depois que uma bomba explodiu perto dela, até que lhe ordenaram parar porque era demasiado perigoso. Recebeu a medalha militar. Pelo seu valor ao permanecer na central telefônica durante as incursões de 1º de setembro, outras duas WAAF, a sargento Helen Turner e a cabo Elspeth Henderson, receberam também a medalha militar. A Batalha de Biggin Hill pôs fim às dúvidas que alguns oficiais da RAF albergavam sobre se as mulheres se derrubariam sob o fogo. A preocupação real de Park não eram as crateras nem os hangares, mas as salas de operações de setor. Em todo o período, a Luftwaffe só conseguiu uma, a de Biggin Hill, e o exemplo demonstra até que ponto o sistema era resistente. Outras duas estações de setor assumiram sua função enquanto esteve fora de serviço, e esse período durou umas horas. Graças à previsão de Gossage, já havia uma sala de emergência preparada. Seguindo uma recomendação do informe de danos de Kenly, a sala de operações de Kenly se trasladou preventivamente em 3 de setembro para um açougue em desuso no povoado de Caterham. As salas de operações podiam estar em qualquer sítio. Embora a Luftwaffe tivesse arrasado os povoados de Biggin Hill e Caterham, só um impacto direto teria inutilizado as salas, e então se teriam trasladado a outro sítio. Dada a incapacidade da inteligência da Luftwaffe para averiguar o que era um setor, não digamos já uma sala de operações de setor, era muito improvável que chegasse a identificar o açougue familiar Spice e Wallis, do número 11 da Godstone Road, Caterham, como objetivo estratégico-chave em sua luta pelo domínio mundial. A verdadeira vulnerabilidade das salas de operações era a perda de fornecimento elétrico, que foi o que deixou Kenly fora do ar durante 2 horas, e que estava resultando ser também a principal ameaça para a rede de radar. Quando ambas coincidiam, a coisa ficava feia, como ocorreu no dia 30 pelo impacto fortuito na rede elétrica de Kent, que ajudou a Erprobungsgruppe 210 a chegar até Biggin Hill. Havia em tudo isto um padrão perceptível que, de se ter reconhecido corretamente, poderia ter dado à Luftwaffe certa medida de êxito. Ataques tempranos contra as estações de radar para deixá-las fora umas horas, seguidos de ataques a baixa cota contra os setores. Não podiam destruir o sistema, mas podiam desarticulá-lo durante períodos curtos e fazer muito dano enquanto estava caído. Só funcionavam os ataques a baixa cota. As baixas sofridas pelo 9º KG-76 e pela Erprobungsgruppe 210 convenceram-nos de que eram demasiado custosos. A estatística resume a campanha inteira. A Luftwaffe voou provavelmente umas 13.500 saídas desde o dia da Águia até 6 de setembro. Os 20 aparelhos escassos da Erprobungsgruppe 210 não representaram mais de 2 ou 3% delas. Contudo, o dano que fizeram, deixar o sistema de radar fora de serviço, danificar Biggin Hill, inutilizar Manston, castigar as oficinas de Vickers em Weybridge, supôs uma ameaça maior que quase todo o resto junto. Quanto ao resto do bombardeio, houve muito ruído e muita fúria, mas seu significado militar foi quase nulo. Atrás dessa aritmética havia outra que os alemães ignoraram por completo. Enquanto se convenciam de que estavam destruindo a RAF, a indústria aeronáutica britânica, sacudida por Lord Beaverbrook desde o Ministério de Produção Aeronáutica, o mesmo Beaverbrook que tinha apoiado as negociações com a Alemanha até que Churchill lhe deu o cargo,
estava fabricando caças a um ritmo que superava com sobras as perdas. A Organização de Reparação Civil Aeronáutica devolvia ao serviço aparelhos danificados que em qualquer outro sistema teriam se dado de baixa. O gargalo britânico nunca foram os aviões, foram os pilotos. Os cursos de formação se encurtaram até o ponto de que alguns jovens chegavam aos esquadrões com 2 semanas em Spitfire e 10 de horas no tipo. Dowding acudiu ao Fleet Air Arm, aos bombardeiros, aos checos e polacos exilados. Mas essa escassez, que era real e que era o verdadeiro ponto fraco britânico, não aparecia em nenhum informe da inteligência alemã, porque ninguém a buscava. A escassez alemã era pior, e sim, era estrutural. A Luftwaffe esperava uma taxa de desgaste de 10% mensal e cria poder assumi-la. A realidade superou-a desde a primeira semana, e suas perdas eram qualitativamente distintas. Um piloto britânico derrubado sobre Kent podia estar de volta ao seu esquadrão essa mesma tarde. Um piloto alemão derrubado sobre Kent passava o resto da guerra num campo de prisioneiros. Cada Ju-88 perdido levava consigo 4 homens. A indústria alemã, que nem sequer estava em economia de guerra plena em 1940, não produzia caças ao ritmo da britânica. E acima de tudo estava a tirania do depósito de combustível do Bf-109. Os aeródromos do norte eram um problema precisamente pelo alcance do 109. Várias incursões foram rejeitadas por essa razão, enquanto que a maioria dos ataques mais ao sul chegavam. As bases do sul também estavam diretamente entre o Passo de Calais e Londres, e o conceito de Göring era limpar sistematicamente um corredor começando desde a costa. O próprio Deichmann, chefe de Estado-Maior de Kesselring, tinha advertido na conferência de Haia do perigo que supunha insistir em Londres. Significaria que os cruciais Bf-109 operariam no limite de seu alcance e os britânicos poderiam simplesmente retirar suas forças a aeródromos ao norte da capital e combater a Luftwaffe desde ali com impunidade. Estas eram todas elas verdades que a inteligência alemã não processou. Beppo Schmid seguia fornecendo cifras que Göring queria ouvir. Ninguém fez a aritmética elementar. Com 725 caças próprios, e supondo, como supunha Schmid, que os britânicos tinham 675 operativos, a Luftwaffe teria precisado alcançar de forma consistente taxas de derrubada superiores a 2 por 1 só para eliminar o Fighter Command e conservar um número razoável de caças próprios. Uma taxa de 1 por 1 não servia de nada, porque os alemães se eliminariam a si mesmos e tinham que permanecer intactos para proteger a invasão. Osterkamp calculou que para cobrir as praias de desembarque precisaria de 2 Geschwader completos, uns 150 aparelhos sobre a cabeça de praia permanentemente, o que inclusive a 3 saídas diárias por Geschwader implicava 12 Geschwader, isto é, 900 caças, mais dos que a Luftwaffe tinha para começar. Com uma atrição bruta admissível de 10% mensal, só podiam permitir-se perder uns 75 aparelhos, o que exigia uma taxa da ordem de 5 por 1 para reduzir a força inicial do Fighter Command à metade, e isso deixando de lado a taxa de substituição britânica. Esse era exatamente o objetivo que Osterkamp tinha fixado ao JG-51 ao se implantar no canal em julho, instruindo seus pilotos a atacar só quando a situação tática lhes desse uma derrubada segura sem risco. Mas nem sequer isso servia. Com 5 semanas de prazo, havia que derrubar uma centena de caças britânicos por semana. Se os britânicos perdessem 100 caças em 5 semanas e os alemães só 20, os britânicos seguiriam podendo combater sobre as praias e a Luftwaffe não teria logrado seu objetivo. Faziam falta grandes batalhas aéreas todos os dias. O tempo atmosférico por si só o impediria. E conseguir sequer 3-1 no ar costuma requerer uma superioridade técnica significativa que os alemães não tinham. Ninguém salvo Osterkamp parece ter considerado sequer estas ordens de magnitude. Göring, enquanto isso, estava convencido de que ia ganhando, porque suas tripulações informavam de derrubadas que multiplicavam por 4 a realidade.
porque seus fotógrafos traziam imagens de hangares destroçados e porque nada no aparato de inteligência da Luftwaffe estava desenhado para dizer-lhe outra coisa. E contudo, em 31 de agosto, o Fighter Command sofreu suas maiores perdas no ar num só dia de toda a batalha. Park escreveu depois que houve um período crítico entre 28 de agosto e 5 de setembro, em que os danos às estações de setor e à organização terrestre estavam tendo um efeito sério sobre a eficiência combativa dos esquadrões que não podiam receber o mesmo serviço técnico e administrativo que antes, e que o efeito da deslocação se sentiu gravemente durante uma semana no manejo dos esquadrões frente aos ataques massivos do inimigo. Kesselring, por sua parte, estava preocupado com o contrário. Temia ter êxito e forçar Park a retirar o grosso de suas forças ao norte de Londres, onde seguiriam defendendo a capital, mas seriam ainda mais difíceis de atacar. As palavras exatas de Park são reveladoras. Falava de perda de eficiência, não de colapso. Concluía seu informe, datado de 12 de setembro, dizendo que sentia confiança em sua capacidade de conter o inimigo de dia e impedir que alcançasse a superioridade aérea sobre território britânico, a menos que aumentasse muito a escala ou a intensidade de seus ataques. Dowding, em sua carta de acompanhamento, coincidiu em que os danos eram sérios, mas assinalou que, apesar de mais de 40 ataques contra aeródromos do grupo, só Manston e Lympne tinham ficado inutilizáveis para o voo durante mais de umas horas. Na tarde de 6 de setembro, as defesas aéreas do país estavam maltrapilhas, mas intactas, e perfeitamente capazes de resistir outra semana ou duas do trato que vinham suportando. A Luftwaffe, em troca, apenas era capaz de continuar como até então. Tinha uma capacidade de bombardeio de precisão muito limitada e estava consumindo sua força de caça a um ritmo alarmante. O relógio corria. Leão Marinho devia lançar-se numa semana. A pergunta era a de qualquer batalha de desgaste. Quem se renderia primeiro? Estava realmente a R e a F a ponto de cair, ou era essa a maior ilusão de todas? Quando Göring cometeu o erro mortal. Aqueles primeiros dias de setembro encontraram a Luftwaffe num estado que seus próprios comandantes se resistiam a admitir. As tripulações de caça levavam desde finais de julho em ação contínua, voando até 6 ou 7 saídas diárias no caso dos pilotos de Bf-109. Não existia sistema de rotação ao norte para descansar, como o que Dowding aplicava metodicamente aos seus esquadrões. A atrição era implacável, e por muitos ingleses que derrubassem, os ingleses seguiam aparecendo. Helmut Ostermann, do 3º JG-54, escreveu que pela primeira vez alguns pilotos começavam a falar de um traslado a uma frente mais tranquila. Ulrich Steinhilper refletiu que o que tinha começado como uma luta para varrer do céu a R e a F estava se convertendo num cenário onde alguns indivíduos perseguiam medalhas e pontuações pessoais enquanto os demais caíam. O canal era a obsessão. O Oberleutnant von Hahn, do 1º JG-3, escreveu que apenas havia pilotos que não tivessem tido que ameriçar com a máquina furada ou o depósito vazio. A água, fria e picada inclusive em pleno verão, matava em menos de 4 horas se a ameriçagem não o fizesse antes. A Kanalkrankheit, a doença do canal, tinha alcançado proporções epidêmicas. Cãibras de estômago antes das missões, incapacidade para comer, irritabilidade, aumento do consumo de tabaco e álcool, um gotejo crescente de missões abortadas por motores reaquecidos, quedas de pressão de óleo ou falhas de instrumentos. A epidemia mais estranha foi a de apendicites súbitas. Os veteranos alemães da campanha se perguntariam depois uns aos outros pela cicatriz da operação. Quando o Hauptmann Eschwege, comandante do 1º JG-52, regressou do quartel-general da Luftflotte 2 com uma nova cruz de ferro de primeira classe, anunciando que devia ausentar-se para operar-se do apêndice, houve quase um motim. O desgaste não afetava só aos caças. Erhard Milch encontrou ao 25% das tripulações do 1º/KG-2 na enfermaria e não sofriam gripe. Os bombardeiros voavam menos saídas que os caças, mas cada uma era uma experiência devastadora. Peter Stahl, piloto de Ju-88 com o KG-30 na periferia da Luftflotte 5,
Escreveu em seu diário em 25 de agosto que se dizia que os britânicos estavam à beira do colapso, mas o que contavam os pilotos operativos, e sobretudo as tripulações de bombardeio, deixava claro que a vitória seguia muito longe. A começos de setembro, inclusive em seu Geschwader periférico, 2 Gruppen tinham sofrido tais perdas que só eram operativos com reservas. A tensão entre caças e bombardeiros tinha se tornado insuportável. Não era uma discussão abstrata sobre tática, era uma discussão sobre quem ia morrer. Se os caças executassem varreduras livres, os britânicos sempre alcançavam os bombardeiros e morriam as tripulações de bombardeio. Se os caças voassem escolta fechada, os bombardeiros dispunham de proteção, mas os pilotos de caça ficavam obrigados a um combate manobrado com Hurricanes e Spitfires, e morriam pilotos de caça. Adolf Galland, ao fazer-se cargo do JG-26, tinha estabelecido o princípio ideal: um grupo em escolta fechada, outro como cobertura superior solta e um terceiro por diante em varredura. Mas não todos os Geschwader adotaram esse esquema, e não todos tinham aparelhos suficientes para fazê-lo. Göring tinha deixado em mãos dos Commodore, e era agora nele em quem os chefes de bombardeio descarregaram suas queixas quando apareceu pela costa a começos de setembro. Göring escutou primeiro os pilotos de bombardeio. Logo convocou os chefes de caça e reprochou-lhes sua falta de agressividade. Exigiu que dedicassem mais recursos à escolta fechada, sem compreender, ou sem querer compreender, que o Bf-109 estava desenhado para golpear em picada desde a altura, não para manobrar a velocidade dos bombardeiros. Voando como escolta fechada, um 109 ficava obrigado ao combate fechado, onde inclusive um Hurricane podia batê-lo. Galland é o único testemunha que deixou constância daquela conversa. Quando Göring terminou de repreendê-los, mudou ao tom sedutor e perguntou o que podia fazer pelos seus pilotos. Molders pediu motores mais potentes para seu 109. Galland, com sua ironia habitual, pediu um esquadrão de Spitfires. O sentido do humor de Göring falhou naquele momento. Atrás de tudo aquilo latia uma realidade que Göring era incapaz de compreender. Keith Park estava estrangulando-os com sua política de intercepção. Ao enviar esquadrões sucessivos contra os bombardeiros, obrigava-os a suportar cada incursão um castigo desproporcionado. A única solução que Göring encontrou para as perdas foi uma ideia nova: os caça-bombardeiros. Os resultados da Erprobungsgruppe 210 eram impressionantes. Em 2 de setembro, emitiu um documento que planteava destruir a indústria aeronáutica britânica mediante ataques de precisão. Existia uma versão com bomba do Bf-109, o E-4B, e se forneceria em quantidades crescentes. Enquanto isso, os pilotos de caça receberiam adestramento em bombardeio. Para os pilotos, esgotados e hostigados, aquela era a gota que transbordava o copo. Mas Kesselring tinha outra prioridade, e o desencadeante chegou pelo ar noturno. Na noite de 24 para 25 de agosto, uma pequena formação de Heinkels do KG-1 tentou bombardear o terminal petrolífero de Thameshaven, extremamente perto de Londres. Alcançar um objetivo assim de noite era uma empresa desesperada, e na prática as bombas caíram sobre o East End, danificando a igreja de St. Giles, em Cripplegate. Na manhã seguinte, um telegrama de Göring exigia conhecer as identidades das tripulações responsáveis, às que desejava trasladar à infantaria. Hitler tinha proibido expressamente os ataques deliberados contra Londres, precisamente para evitar uma escalada. Mas a escalada chegou de todas formas. O gabinete de guerra sancionou a primeira incursão sobre Berlim. Na noite de 25 para 26 de agosto, Hampdens do 49 e do 50 Squadron puseram rumo ao aeródromo de Tempelhof, enquanto uma força de Wellingtons buscava a enorme fábrica Siemens. O norte da Alemanha estava coberto de nuvens, mas as tripulações descarregaram as bombas de todos modos. 6 Hampdens não voltaram. 3 afundaram ao esgotar-se-lhes o combustível no voo de regresso contra o vento. Berlim estava no limite máximo de seu raio de ação.
Os danos materiais foram ridículos. Uma rotunda de jardim destruída no bairro de Rosenthal. 2 feridos. A maioria das bombas caíram em terras de cultivo fora da cidade, o que originou a piada local de que os britânicos agora tentavam render Berlim pela fome. Mas o efeito político foi devastador. Göring tinha proclamado publicamente que se as bombas inimigas chegassem a cair sobre Berlim, a gente podia chamar-lhe Mayer. As piadas começavam a circular. Os berlinenses, convencidos de sua invulnerabilidade, descobriram-se de repente expostos. A cidade carecia praticamente de defesas antiaéreas. Na noite de 28 para 29 de agosto, o Bomber Command enviou uns 70 aparelhos contra distintos objetivos alemães. Alguns Hampdens do 83 Squadron alcançaram zonas civis em torno à estação de Görlitz, matando 8 pessoas e ferindo outras 21. Hitler, no Berghof, regressou à capital no dia seguinte e deu à Luftwaffe carta branca. Em 3 de setembro, Göring reuniu-se com seus comandantes em Haia. Esse mesmo dia, Hitler comunicava que a data mais temprana para o dia S de Leão Marinho já não era 15 de setembro, mas 21, e que a decisão final se tomaria com 3 dias de antecedência. A razão oficial eram os atrasos nos preparativos navais, agravados pelo bombardeio do canal Dortmund-Ems, que Leroyd tinha executado ganhando a Victoria Cross. Mas Göring sabia que Hitler tinha perdido a confiança na Luftwaffe. Kesselring aproveitou a margem que se abria. Estava convencido de que o Fighter Command concentrava suas forças nos aeródromos do norte, agora que Biggin Hill estava castigado. Temia que se retirassem totalmente, o que lhe plantearia um problema enorme pelo alcance do Bf-109. Argumentou que havia que atacar algo que os britânicos tivessem obrigação de defender dentro do raio de ação do 109. Podiam abandonar aeródromos, tinham muitos. Não podiam abandonar Londres. Sparrow disputou a tese. Tinha visto coisas parecidas na Espanha e desconfiava dos informes de perdas. O Fighter Command estava longe de esgotar-se, sustinha, e os ataques contra a infraestrutura deviam continuar. Kesselring insistiu. Já não restavam aviões britânicos em terra que destruir. A única forma de caçá-los era no ar, e a única forma de obrigá-los a subir em massa era Londres. Göring adotou a posição de Kesselring. Sua motivação era mais política que militar. Hitler não cria que a Luftwaffe estivesse varrendo os céus ingleses, e assim o tinha manifestado em 30 de agosto. Göring estava em apuros. Bombardear Berlim exigia uma resposta política, e essa resposta devia traduzir-se em ação. Em 4 de setembro, Hitler elegeu a abertura da campanha de ajuda invernal no Sportpalast berlinense, ante um auditório de enfermeiras e trabalhadoras sociais para pronunciá-la. Começou com uma brincadeira sobre a curiosidade inglesa. Perguntavam quando ia chegar. Que não se preocupassem, chegaria. A multidão riu. Depois veio o assunto. Se os britânicos afirmavam que atacariam as cidades alemãs, a Luftwaffe apagaria as suas. Chegaria o momento em que um dos dois se quebrasse, disse, e não seria a Alemanha nacional-socialista. O público pôs-se em pé em êxtase gritando, nunca, nunca! As 8 vítimas da estação de Görlitz iam ser vingadas com sobras, e aqueles sobre os quais se descarregou a vingança pediriam a sua. Tê-la-iam também. Quando tudo terminou, 60 mil civis britânicos e 600 mil alemães tinham morrido, e meia Europa tinha ficado convertida em escombros. Na manhã de 7 de setembro, o Ministério do Ar britânico emitiu aos seus comandos o alerta de invasão número 1. Ataque iminente. Park tinha reunião naquela tarde com Dowding e outros oficiais superiores em Bentley Priory. Antes de partir, enviou aos seus controladores a instrução número 12. Durante a semana anterior, escrevia, tinha resultado evidente que os bombardeiros tinham passado em numerosas ocasiões sem serem molestados. Numa incursão do dia 6, só 7 de 18 esquadrões tinham interceptado. Em outra, 7 de 17. A razão era que os controladores enviavam os caças demasiado alto, e logo os próprios pilotos adicionavam vários milhares de pés mais.
Os bombardeiros passavam por baixo dos 15 mil pés e interceptavam unicamente depois de terem bombardeado. Era uma questão delicada. Os caças alemães queriam voar alto para poder abater-se sobre seus adversários. Os britânicos queriam voar alto para impedi-lo. Os dois bandos tinham as mesmas razões para preferir a altura. E como a altura era a leitura menos fiável do sistema de radar, os pilotos britânicos não queriam arriscar-se. Parker queria os mais baixos para caçar bombardeiros antes de que soltassem sua carga. Em 7 de setembro pela tarde, enquanto as tripulações britânicas esperavam nas suas dispersões, sem saber que se avizinhava, Göring chegava ao Passo de Calais em seu trem pessoal, Ásia, para assumir o comando direto da jornada, embora os planos estivessem fechados. Vestia uniforme novo e portava o bastão dourado de Reichsmarschall, único na sua categoria. Kesselring e Loerzer receberam-no com a pompa própria de uma visita de Estado. Depois de uma inspeção ao primeiro LG-2, na qual Göring tentou e fracassou em meter-se dentro da estreita cabine de um Bf-109, o que provocou muitas risadas. Escolheu umas quantas garrafas de suas melhores safras e retirou-se com seu séquito aos penhascos de Cap Gris-Nez a comandar a operação com binóculos e uns copos de vinho. A operação levava nome próprio: Loge, o deus do fogo germânico. No dia seguinte, cumprir-se-iam 25 anos do primeiro bombardeio com Zeppelin sobre Londres. Aquele aniversário ia ser celebrado por todo o alto. Às 15h54, uma WAAF colocou a primeira ficha hostil no tabuleiro de Bentley Priory. Às 16h16, o Observer Corps informou de muitos centenas de aparelhos aproximando-se da costa. 5 Kampfgeschwader tinham posto no ar toda a sua força operativa, 348 bombardeiros escoltados por 617 Bf-109 e Bf-110, tudo o que Osterkamp tinha podido reunir. A formação escalonava-se entre os 14 mil e os 23 mil pés. Um piloto que a viu disse que parecia a escada mecânica de Piccadilly Circus. Às 16h30, os 21 esquadrões dentro de um raio de 70 milhas de Londres estavam no ar ou em disposição de decolagem. Os controladores estavam preparados para ataques sobre aeródromos. A surpresa foi completa. Desta vez, a formação não se dividiu, mas avançou reta como um arite para os cais. As direções enviadas aos esquadrões foram errôneas e as intercepções resultaram desorganizadas. O KG-1, o KG-30 e o KG-76 iniciaram suas passadas de bombardeio sobre os cais do East End sem oposição eficaz. Quando terminaram, deixaram os armazéns em chamas e, com a queda da noite, uma segunda onda regressou a mantê-los ardendo. O Fighter Command apenas tinha uns poucos Blenheims e alguns focos para opor-se. Loge tinha chegado a Londres. Seu reinado duraria 57 noites. Quando terminou a manhã de 8 de setembro, Dowding e Park compartilhavam duas convicções. A primeira: os ataques sobre Londres continuariam. A segunda: o aeródromo estava, por fim, fora de perigo. Os dois coincidiam também em algo mais. Kesselring tinha cometido um erro. Não conhecia a importância real das estações de setor. Ao desviar suas forças para uma cidade que podia absorver danos, tinha libertado do castigo o único sistema que podia derrotá-lo. Kesselring, por sua parte, ignorava duas coisas. Não sabia quantas salas de operações estavam a ponto de terem sido inutilizadas, e não sabia que só lhe restava uma semana antes da data limite de Hitler. 15 de setembro, o momento que detalhou Hitler. O domingo 15 de setembro amanheceu às 6h34. Às 8 horas, no horário britânico de verão, o serviço meteorológico informava uma lenta subida da pressão, com o país encaixado entre uma zona de baixas pressões a nordeste da Noruega e outra de altas a sudoeste, em torno dos Açores. Uma brisa leve de oeste dissipava o extrato cúmulo que pairava sobre Londres. A temperatura era de 14 graus, a visibilidade de 4 milhas. Um tempo perfeito para passear até o pub, cuidar do jardim ou lançar grandes ataques aéreos.
Durante o café da manhã em sua casa, a esposa de Park mencionou casualmente que era seu aniversário. Ele havia esquecido. Quando sua mulher comentou em tom conciliador que uma boa presa de aviões alemães seria um excelente presente, Park dirigiu-se através do jardim até a porta dos fundos, que dava diretamente para o bunker de Uxbridge. Às 7 da manhã, um esquadrão de cada estação de setor estava de prontidão. Por volta das 10h30, chegou o aviso de que o primeiro-ministro passaria para fazer uma visita. Churchill, em Chequers, havia tomado o café da manhã ditando uma carta ao almirante da frota Dudley Pound sobre a construção de embarcações de desembarque para 1941. Ao ver o tempo, decidiu que seria um dia blitz e ordenou um carro para se deslocar a Uxbridge, a caminho de Londres. Ele gostava de dirigir rápido e seu carro levava uma sirene policial que lhe permitia ignorar os semáforos. Ao chegar, Park explicou novamente que o ar-condicionado do bunker não suportava a fumaça de charuto. Churchill resmungou e sentou-se para observar a cena com um abano sem acender entre os dentes. As forças disponíveis de cada lado ofereciam margens muito estreitas. Kesselring tinha cerca de 500 bombardeiros, 120 Bf-110 e pouco mais de 500 Bf-109. Dowding dispunha de 126 Hurricanes e Spitfires no 10º Group, 194 no 12º Group e 310 no 11º Group, com uma reserva estratégica de outros 172 no 13º Group. Aqueles 500 Bf-109 deviam enfrentar 630 caças britânicos na linha de frente, que por sua vez deviam defender seu espaço aéreo contra 1.120 aparelhos alemães. Ninguém podia se dar ao luxo de cometer um erro. Kesselring escolheu o 3º/KG-76, veteranos de Kenley e Biggin Hill, sob o comando do bávaro Alois Lindmeier, para abrir o ataque. Só restavam 19 Dorniers de uma dotação teórica de 30. Então juntou-se a eles o primeiro grupo, ainda mais reduzido, com 8 aparelhos. Decolaram às 10h10, mas perderam 10 minutos procurando-se entre as nuvens. 2 aparelhos perderam-se e retornaram. Os escoltas, que haviam decolado às 11 horas, tiveram que queimar combustível sobre Calais enquanto esperavam os Dorniers. O radar CH de Dover detectou-os às 11h04. No bunker de Uxbridge, Churchill viu uma WAAF deixar seu tricô e colocar sobre a mesa uma ficha com as letras H0630+. Incursão hostil número 6, pelo menos 30 aparelhos. Park levantou-se e ordenou que os esquadrões 92 e 72 decolassem de Biggin Hill para posicioná-los sobre Canterbury, a 25.000 pés. Rapidamente apareceram mais marcadores. H0430+, H1040+. Lindmeier havia contatado seus escoltas. Park calculou que era uma incursão séria. Sem quase pausas, foi ordenando a decolagem sucessiva dos esquadrões de Northolt, Kenley, Debden, Hornchurch e North Weald, além de solicitar ao 10 Group a decolagem a partir de Middle Wallop. Às 11h25 deu a ordem crucial: ligar para Stanmore e pedir ao 12 Group a decolagem da Big Wing de Douglas Bader a partir de Duxford para patrulhar Hornchurch a 20.000 pés. Estava jogando pesado. Queria os esquadrões do 12 Group a oeste dos bombardeiros e por cima, prontos para cair sobre eles desde o sol. Lindmeier era um fanático pela formação fechada, pois dela podia depender a sobrevivência. Os bombardeiros voavam tão lentamente que alguns Bf-109 de escolta tiveram que baixar os flaps para não ultrapassá-los, tornando-se assim alvos fáceis. A 16.000 pés, encontraram um vento forte de frente que tornava o avanço sobre o solo ainda mais lento e acelerava os interceptadores britânicos. A formação cruzou a costa perto de Folkestone às 11h36. Nesse mesmo momento, 21 Bf-109 do 2º LG-2 estavam decolando. Eram parte do novo esquema de Göring para empregar o Bf-109 como caça-bombardeiro, carregados com bombas de 250 kg sob a fuselagem. Os Spitfires de Biggin Hill chegaram sobre Canterbury a 25.000 pés conforme o previsto. Viram o JG-53 uns 3.000 pés abaixo e o KG-76 com o JG-3 de escolta fechada, outros 6.000 pés mais abaixo. Seus olhos vasculharam o céu em busca de snappers,
caças atacantes por cima, mas não viram nenhum. Estavam acima da cobertura superior. Em questão de segundos, giraram e caíram desde o sol. Os primeiros abates foram 4 ou 5 Bf-109 do primeiro JG-53. O Esquadrão 603 chegou para se juntar ao combate. Park tinha descascado a primeira camada da cebola. Agora vinham os bombardeiros. Às 12h05, os esquadrões 253 e 501 de Kenley lançaram um ataque frontal. A disciplina dos homens de Lindmeier foi tal que a formação aguentou intacta, mas o JG-3 abateu 2 Hurricanes do 501. Ao chegar a Lewisham às 12h07, um Dornier do primeiro grupo, pilotado pelo Oberleutnant Robert Zebe, ficou para trás por falha de motor. Pior ainda, a escolta havia se dissolvido em combate sobre Kent e apenas metade dos caças britânicos tinha entrado em ação. O 504 e o 257 abordaram primeiro os bombardeiros. O 257 era liderado por Peter Brothers, ajudando Bob Stanford Tuck a reconstruir uma unidade classificada por seu novo comandante como um punhado de inúteis. Concentraram-se especialmente no Dornier retardatário de Zebe, até que este, com 2 tripulantes mortos, ordenou aos outros 2 que saltassem, colocou o aparelho em piloto automático e saltou ele mesmo. Aterrissou em Kennington, perto do oval, preso em fios elétricos, e foi atacado por uma multidão furiosa antes de ser resgatado pelo exército. Morreria devido aos ferimentos. Os Dorniers principais completavam sua trajetória de bombardeio entre Clapham Junction e a central elétrica de Battersea, quando avistaram uma nova formação aproximando-se do noroeste. Era Bader, com sua agora muito numerosa Big Wing de 5 esquadrões e 49 pilotos, que emergia a 16.000 pés na vertical de Maidstone Kenley. O aparelho de Zebe, agora vazio e voando sozinho, atraiu um enxame de caças. 5 pilotos de 3 esquadrões o atacaram. Finalmente, o sargento Ray Holmes, do 504 Squadron, descobriu que estava sem munição. A máquina parecia tão frágil, disse depois, que não a pensou como algo sólido e substancial. Simplesmente seguiu em frente e a abalroou. A cauda se desprendeu. O aparelho entrou em um balanço brutal que arrancou as asas além dos motores. As forças centrífugas expulsaram as bombas, que caíram sobre o palácio de Buckingham. Os restos da fuselagem aterrissaram na esplanada da estação Victoria. O Hurricane de Holmes entrou em um parafuso vertical. O piloto saltou e aterrissou sobre um bloco de apartamentos de 3 andares. O paraquedas ficou preso em uma calha, seus pés descansando sobre uma lixeira vazia. Ele se libertou, beijou 2 garotas que apareceram no jardim vizinho e dirigiu-se ao quartel de Chelsea para tomar um drink de celebração. Dos 19 Dorniers de Lindmeier, apenas 15 mantiveram a formação. 6 foram derrubados. Os caça-bombardeiros do LG-2, com sua missão cumprida, retornaram ilesos. Viram apenas um caça britânico. Em Uxbridge, quando os últimos vestígios do combate desapareceram do tabuleiro, Churchill desceu do balcão, charuto entre os dentes, e parabenizou as WAAF. Impressionado, mas também intuindo que o ataque da manhã tinha sido apenas uma sondagem. E era. Enquanto os caças britânicos aterrissavam, Kesselring formava uma força muito maior. Às 13h45, apareceram novos rastros. A segunda onda era o ataque real. Formavam 114 bombardeiros, Dorniers do KG-2 e do KG-3, Heinkels do KG-53 e do KG-26, dispostos em 5 blocos. Kesselring teve que fundir Gruppen para reunir uma formação digna. O grosso da proteção consistia em 340 Bf-109 e 20 Bf-110, 5 Gruppen de cobertura superior do JG-3, JG-53, JG-77 e LG-2, o JG-51 e o JG-26 varrendo à frente. Apenas um grupo do JG-54 em escolta fechada. Tinham aprendido com a manhã. Os caças já não estavam acorrentados aos bombardeiros. Às 14h05, Park lançou um observador solitário, o Flight Lieutenant Alan Wright, do 92º Squadron.
para calibrar o tamanho e a composição do ataque. Atingiu 26 mil pés e informou. Com dados precisos, Park ordenou as primeiras decolagens sobre Sheerness a 20 mil pés. 5 minutos depois, distinguia 3 colunas. Reforçou Hornchurch, posicionou um esquadrão sobre as docas e estabeleceu uma linha avançada de 7 esquadrões entre Biggin Hill e Kenley. Às 14h15, pediu ao 10 Group outro esquadrão sobre Kenley e solicitou novamente a Big Wing sobre Hornchurch. Sua tática já era diferente. Não interceptava tão à frente como antes. Retinha suas forças sobre o norte de Kent e Londres, esperando o momento que os alemães chamavam de Die Grosse Angstkurve über London, a temida grande curva sobre a capital, quando os Bf-109 começavam a ficar inquietos com o combustível e os bombardeiros ainda não haviam soltado sua carga. Enviou para Romney Marsh os esquadrões 41, 92 e 222 com altura e surpresa. Às 14h15, quando a incursão cruzava Dungeness, 27 caças britânicos abateram-se sobre 475 aparelhos alemães. Derrubaram 14 pela perda de um Spitfire. Atrás deles chegavam mais, 250 caças, entre 15 mil e 20 mil pés, e 630 no total contando a reserva. Park chamou também sua guarda pretoriana, o 602 e o 303 polonês. Solicitou ao 10 Group que enviasse o veterano 609 sobre Brooklands. Ordenou aos controles que enviassem pares de Spitfires contra os caças e pares de Hurricanes contra os bombardeiros, seguindo sua instrução 16 do dia 11. O 607 Squadron de Kenley carregou frontalmente contra a coluna direita, encabeçada por Dorniers, do KG-3. Horst Schultz viu com horror como um Hurricane preenchia seu visor com as 8 Browning, cuspindo o pacote letal de Sorley. Rugiu sobre sua cabeça, houve um estrondo espantoso e um Dornier caiu em parafuso com a asa de estibordo destroçada. O Hurricane, girando de costas, permitiu ao Pilot Officer Paddy Stephenson saltar e aterrissar em Cranbrook com o tornozelo quebrado. Às 14h35 em Uxbridge, Churchill observava Park com as mãos entrelaçadas nas costas. Todas as luzes sob os esquadrões brilhavam em vermelho contra Engaged. Lembrou-se daquela manhã espantosa de 16 de maio com o general Gamelin em Paris, quando havia perguntado pelas reservas e não havia nenhuma. Voltou a formular a mesma pergunta. Que outras reservas temos? Park virou-se e respondeu. Não há nenhuma. Churchill guardou silêncio. Park parecia grave, escreveria depois. Com razão estava. Que perdas poderíamos não sofrer se nossos aviões, ao reabastecer, fossem surpreendidos em terra por novas incursões de 40 plus ou 50 plus. As apostas eram altas, nossas margens escassas, os interesses infinitos. Na realidade, Park não estava preocupado com isso. Suspeitava que Kesselring não tinha muito mais a enviar e sabia que seus primeiros esquadrões aterrissariam logo para reabastecer e voltar ao ar. Estava nervoso por outra razão. Não confiava em Lake Mallory. Se a Big Wing não aparecesse, ou aparecesse onde não devia, teria um problema. 19 esquadrões frescos, 185 caças, lançaram-se sobre as 3 colunas entre Gravesend e os subúrbios orientais de Londres. A coluna direita, já castigada, absorveu o maior peso do ataque. Os Bf-109 estavam agora dispersos. 6 esquadrões foram atrás dos bombardeiros, incluindo o 257 comandado por Tuck. Quando o KG-2 chegou ao Tamisa, encontrou toda a zona-alvo coberta de nuvens e virou sem lançar. As outras formações descarregaram sobre West Ham e a fábrica de gás de Bromley by Bow. Começou a parte mais dura para os alemães. A retirada. Muitos aparelhos estavam danificados, as escoltas haviam se dispersado, não haveria cobertura até perto da costa. Os 238, 602 e 609 somaram-se pela primeira vez e derrubaram um Heinkel e 2 Dorniers. Às 15h25, as luzes do tabuleiro começaram a mudar para aterrissando e reabastecendo.
Park dirigiu-se a Churchill. Fico muito contente, senhor, que tenha visto isso. Nos últimos 20 minutos estávamos tão saturados de informação que não podíamos manipulá-la. Churchill pareceu um pouco surpreso e perguntou pelos resultados. O ataque, disse, parecia ter sido repelido muito satisfatoriamente. Park não estava satisfeito de forma alguma. Demasiadas incursões não haviam sido interceptadas e a Luftwaffe tinha alcançado Londres. Outros pensavam de forma diferente. O 257 tomava drinks com seu novo comandante. 3 abates confirmados e um provável sem perdas. Os pilotos de Biggin Hill lotaram o bar do White Hart em Breasted. Churchill retornou a Chequers e dormiu sua sesta habitual. Quando despertou às 20 horas, exausto emocionalmente, seu secretário John Martin lhe disse: "Tudo se redime pelo ar. Derrubamos 183 por menos de 40. Os números estavam inflados." A RAF reivindicou 81 pela manhã e 104 à tarde. A Big Wing, 1/3 e 1/4 respectivamente. A Luftwaffe perdeu realmente 18 pela manhã e 35 à tarde, mais 2 aparelhos de reconhecimento e um Heinkel de Portsmouth. Total, 56. O Fighter Command perdeu 28, proporção 2:1. A Luftwaffe perdeu 81 tripulantes mortos, 31 feridos e 63 prisioneiros. O Fighter Command, 12 pilotos mortos, 14 feridos e 1 prisioneiro. Mas os números de 15 de setembro importaram menos que a percepção. No dia seguinte, em Charing Hall, a conferência desenrolou-se em uma atmosfera fantasiosa. Osterkamp atribuiu as dificuldades a um novo truque britânico, massas concentradas de caças. Göring declarou-se encantado. Se viessem em massa, poderiam derrubar massas. 4 ou 5 dias mais, disse-se, e os quebrariam. Mas as baixas caíam mais pesadamente que as palavras. O KG-3 havia perdido 6 de seus 19 aparelhos. O KG-2 de Fink, 8, suas piores perdas jamais sofridas em um único dia. Roderick Chescott não podia esquecer aquele Spitfire solitário que carregara, ignorando completamente seus escoltas. O aparecimento de Bader e sua ala sobre Londres ao meio-dia havia chocado as tripulações alemãs. Militarmente inefetiva, a Big Wing tinha sido uma arma psicológica poderosa. Essa foi sua verdadeira contribuição. Toda a experiência acumulada durante a semana de oposição, supostamente debilitada, ficava desmentida. Em 17 de setembro, Hitler assinou a ordem número 00761/40G, K2. O dia esse de Leão Marinho ficava adiado até nova ordem, como diria depois o general da Força Aérea Norte-Americana, Hap Arnold, com considerável verdade. Em 8 de agosto de 1940, o Fighter Command decolou para salvar tudo, e entre então e finais de setembro salvou tudo. A Batalha da Inglaterra terminou com uma vitória clara do Fighter Command. A Luftwaffe perdeu 1.887 aviões frente aos 1.023 britânicos e nunca esteve realmente perto de alcançar a superioridade aérea. O fracasso alemão não se deveu à falta de melhores aviões, mas a uma estratégia deficiente, que desperdiçou objetivos decisivos como o radar e o sistema de comando britânico. Enquanto a Alemanha esgotava seus pilotos e superestimava seus êxitos, a RAF reforçava seus efetivos, mantinha operacional seu sistema defensivo e substituía suas perdas com eficácia. A campanha confirmou a liderança de Dowding e, sobretudo, de Keith Park, cuja condução foi decisiva. A derrota obrigou Hitler a abandonar a invasão da Grã-Bretanha e permitiu que o país continuasse sendo a base a partir da qual continuar a guerra. Aquela resistência tornou possível a Batalha do Atlântico, o desembarque da Normandia e, em última instância, a derrota do Terceiro Reich, convertendo-se em uma das vitórias estratégicas mais transcendentais do século XX.